Olá, gente, tudo bem? Olha, 10 questões do ECA falando sobre conselho tutelar, tá? Então, esse trabalho que a gente realiza aqui, você não tem custo, né? Então, colabora aí no Valeu, colabora dando o seu like, faça sua inscrição no canal, porque sempre tem vídeos novos e é importante aí para a galera que quer passar no concurso público. Olha só, 10 questões aqui. Ó, você pode fazer assim, pausa o vídeo, né? Questões que falam do artigo 131 a 139 dentro do nosso projeto 1000 questões. Então tem uma playlist aí, 1000 questões falando de educação, língua portuguesa. Ixi, aí tem muita questão aí, tá? E nosso canal também tem correção de prova, enfim, comentário das bancas. Vamos falar agora só de questões do Conselho Tutelar do ECA, tá? Do ECA. Questões de várias bancas aqui, tá bom? VUNESP. Nos termos da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que a para candidatura a membro do Conselho Tutelar, será exigido, entre outros, ter idade superior a 30 anos. Será que é isso? Você assistiu minha aula sobre o ECA? Tem no link aí, né? Tá no link da descrição aqui no vídeo, lá em cima, tá? Então, assiste lá. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade de polícia judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. C. É obrigatório ao conselheiro residir no município. D. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Para candidatura a membro do Conselho Tutelar será exigido, entre outros, ser brasileiro nato. E aí, gente, o que você respondeu? Olha os detalhes, vamos analisar as questões. Ter idade superior a 30 anos? Não, né? 21 anos, lembra da minha aula? 21 anos, nada de 30 anos. Eu até comentei, para ser vereador pode ter 18 anos, mas para ser conselheiro tem que ter idade superior a 21 anos, né? Aqui as decisões somente poderão ser revistas pela polícia judiciária, não, é pelo judiciário, né? Não tem nada de polícia aqui não, tá? E aqui, o Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo, ok. Jurisdicional? Não jurisdicional. Olha o detalhe, não jurisdicional, né? Então, presta atenção. Para a candidatura a membro do Conselho será exigido, entre outros, ser brasileiro nato? Nada disso, nada disso. O que é correto, vamos ver a letra correta, C. É obrigatório ao conselheiro residir no município. Claro, ele vai estar lidando ali com crianças e adolescentes do local. Aí vai morar em outra cidade? Não tem sentido, né? Portanto, gabarito, letra C. Você acertou? Aí se você não acertou, revisa lá o artigo, anota, percebe que você errou. Poxa, Fábio, eu não vi aqui, o não jurisdicional, né? Comi bola aqui, então, por isso que é importante ter atenção na hora de responder. 2, olha, uma questão fácil, né? O órgão permanente autônomo não jurisdicional, olha aqui, tá vendo? Aí você vai gravando, né? Não jurisdicional. Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA é o A. Conselho Tutelar. B. Poder Executivo Federal. C. Poder Judiciário Municipal. D. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa, o examinador foi longe, hein? E. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Essa aqui é para acertar, né? E esse é o tipo de questão, gente, que se você erra, né, é uma questão que 90% vai acertar, né? Qual é o órgão permanente autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente? A. Conselho Tutelar, né? Essa aqui é para acertar, tá? Então, às vezes vem uma questão fácil que se você erra, você cai na classificação lá, porque a maioria vai acertar, tá bom? Vamos aqui para a questão de número 3, né? Então, eu quero fazer. Vai parando o vídeo, pausa, responde
e ouve o comentário, porque assim você vai absorvendo bem as questões. Olha, uma questão diferente, né? Uma questão da CESP, que é de certo ou errado, tá? Não é comum cair nos nossos concursos aqui da região sudeste, mas assim, nos concursos nacionais, né, de INSS, essas coisas, cai bastante esse tipo de questão, por isso que eu coloquei, ó, quanto à Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item. O Conselho Tutelar é órgão permanente, jurisdicional e vinculado, encarregado pela sociedade e pelo Poder Judiciário de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É isso. Olha aqui de novo, gente, ó. Jurisdicional aqui de novo. É não jurisdicional. E você não vai esquecer isso. Você vai ouvir minha voz. Fábio, você vai estar lá respondendo, vai estar na sua orelha. É órgão permanente, né? Autônomo, não jurisdicional. Então está errado. Errado. Se você respondeu errado, você acertou, né? Olha aqui, né? Como é que é esse tipo de questão? Essa é uma prova, depois eu posso até explicar. Se você acerta, se ganha ponto, se você erra, você perde ponto, né? Então tem várias questões assim, é sempre certo ou errado, sempre errado. É prova complicadinha essa, né? Porque tem umas coisas que você fica bem na dúvida lá. Então, olha só, né? Errado. Não tem nada jurisdicional vinculado aqui. Fora isso. 3 questões, aí você vai gravando, né? De tanto ouvir falar, você não precisa decorar a lei, certo? 4. Para garantir a eficácia de sua missão social, o Conselho Tutelar, por meio dos conselheiros tutelares, deve cumprir com zelo as atribuições que lhe foram confiadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que na prática significa aplicar medidas protetivas como a. Atender criança que pratica ato infracional, b. Determinar concessão de guarda, c. Prestar serviço de assistência na área de proteção à maternidade de adolescente, d. Resolver problemas de disciplina de aluno na escola e e. Fiscalizar sistematicamente adolescentes em bares e boates. E aí, gente? O que você responderia nessa, hein? Uma questão um pouquinho mais difícil, mas você já eliminaria algumas, né? É papel do conselho resolver problemas de disciplina de aluno na escola? Não, né? É o conselho que determina concessão de guarda? Acho que não, né? O que você respondeu aí? Vamos ver? Olha lá, letra A. Atender criança que pratica ato infracional. Não é determinar concessão de guarda, isso é papel do Poder Judiciário, certo? Prestar serviço de assistência na área de proteção à maternidade, não. Ele pode requisitar serviços públicos, lembra? Mas não é o conselheiro que vai lá dar assistência à mãe adolescente, não. Resolver problemas de disciplina na escola, não. Fiscalizar sistematicamente adolescente, bares e boates, também não, né? Atender criança que pratica ato infracional, porque estamos falando aqui, significa aplicar medidas protetivas como atender criança que pratica ato infracional, né? Então, garantir ali as medidas necessárias. 5. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, as atribuições do Conselho Tutelar incluem, olha aí, de novo, hein? A. Promover a execução de suas próprias decisões desde que ouvido o Ministério Público e assim autorizada pelo Poder Judiciário. B. Atender crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos forem ameaçados ou violados por abuso dos pais ou de seu responsável, podendo, nessa situação, determinar a inclusão deles em programa de acolhimento familiar. C. Providenciar a implementação da medida estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor de ato infracional, tal como acolhimento institucional. D. Atender e aconselhar os pais ou responsável, podendo aplicar diversas medidas pertinentes à situação, exceto a advertência. E assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de governo
programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Olha, outra questão de atribuição, e muita gente erra esse tipo de questão, tá? Então, qual é aí, né, as atribuições do Conselho Tutelar, hein? Pensa aí, vai lá. Observa, lembra que tem coisas que tem que ser o Poder Judiciário. Por exemplo, tirar o poder pátrio, né? Tirar a guarda da criança. Isso não é uma decisão que o Conselho toma, é uma decisão que tem que ter tem que ser do Poder Judiciário, né? Uma coisa grave. O que você respondeu? Olha aqui, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Lembra que eu comentei lá no meu vídeo que eu explico, falando, olha, o Conselho Tutelar está ali na ponta, sempre atendendo as demandas e tal, então ele pode sim ajudar o poder público a elaborar programas, propostas para atender as crianças e adolescentes. Olha aqui, promover a execução de suas próprias decisões, desde que ouvido o Ministério Público e assim autorizado pelo Poder Judiciário? Não, né? Não. Tem coisas que o Conselho pode realizar, tem coisas que o Conselho deve demandar ao Ministério Público e tem coisas que somente o Poder Judiciário pode tomar uma decisão, como eu dei exemplo de afastar, né, a criança do seu pai e da sua mãe. Atender crianças e adolescentes nas hipóteses em que seus direitos foram ameaçados por abuso e tal, podendo nessa situação predeterminar a inclusão deles em programa de acolhimento familiar. Não, aí tem que ter o aval, né, tem que ter a decisão do judiciário, tá? Providenciar a implementação da medida estabelecida pela autoridade judiciária para adolescente, autoridade educacional, tal como acolhimento institucional. Aqui também não é essa atribuição do Conselho, tá? E atender e aconselhar os pais ou responsáveis, podendo aplicar diversas medidas pertinentes à situação, exceto a advertência, não. Né? O Conselho pode sim chamar os pais, falar lá que, né, como se fosse uma advertência ali sobre a situação, tá? Então, portanto, letra E, né, de escola, tá? E de escola. Vamos para 6. Jefferson é conselheiro tutelar e exerce o seu segundo mandato. Por ocasião da realização de novo processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar em todo o país, Jefferson realiza a inscrição de sua candidatura, juntando toda a documentação prevista no edital e atendendo aos demais requisitos legais. A comissão do processo de escolha instituída no âmbito do Conselho Municipal das Crianças e dos Adolescentes, onde Jefferson atua, indefere a inscrição de sua candidatura, sob o único fundamento de que é vedada a recondução. Inconformado com a decisão administrativa, Jefferson busca atendimento na Defensoria Pública. Considerando o disposto na Lei 8.069, pode-se afirmar que a decisão da comissão do CMDCA está correta, pois o ECA permite apenas uma recondução para novo processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e Jefferson não poderá exercer novo mandato. B, incorreta, pois o ECA permite o exercício sucessivo de até 3 mandatos pelos membros do Conselho Tutelar e Jefferson poderá exercer mais um novo mandato. Correta, pois o ECA permite que a inscrição de candidatura seja indeferida por ato meramente discricionário da comissão do processo de escolha. E incorreta, pois o ECA permite a recondução ilimitada para novos processos de escolha dos membros do Conselho Tutelar e Jefferson poderá concorrer novamente. Essa é uma questão para pegar candidato que não estudou o ECA atualizado. Por quê? Aqui, correta já vem logo na letra A, quando fala de apenas uma recondução. A lei antiga era assim, né? Antes só podia uma recondução. Agora não, foi alterado em 2019 e agora a letra aqui correta seria a letra D, porque agora o ECA permite a recondução ilimitada para novos processos de escolha. Portanto, a decisão aqui na nossa historinha do Conselho Municipal de Educação, do Conselho do CMDCA, né, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que indeferiu a inscrição do Jefferson,
foi uma decisão incorreta, porque desde 2019 o ECA permite a recondução ilimitada para novos processos de escolha dos membros do Conselho Tutelar, tá? Então, portanto, gabarito letra D de dado. Vamos para 7. Acerca do Conselho Tutelar, é correto afirmar que é um órgão A. transitório, B. sem autonomia, C. jurisdicional, D. pertencente à estrutura do Ministério Público e E. encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa, de tanto eu falar, você não vai errar, né? Porque você já ouviria minha voz falando, não, transitório, fora, sem autonomia, fora, jurisdicional, fora, pertencente à estrutura do Ministério Público, não, o professor Fábio falou, né, pertencente à estrutura da administração local. E aí você responderia com firmeza, gabarito, letra, muda aí o gabarito, meu filho, letra E, aí, ó, letra E, né? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E vamos para a letra 8, assinale a alternativa incorreta. Ó, presta atenção, né? Quando você estiver fazendo prova, grifa, risca, escreve grandão aqui, ó, incorreta, né? Porque senão você esquece, aí responde errado. ECA, artigo 134, Lei Municipal Distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a cobertura previdenciária, B, gozo de férias anuais remuneradas, neste caso não há o acréscimo de 1/3 do valor da remuneração mensal, C, licença maternidade e licença paternidade, e D, gratificação natalina. Lembra que eu falei lá, né, no meu vídeo explicando sobre os direitos, né, dos membros do Conselho Tutelar. E olha só, cobertura previdenciária tem? Sim. Gozo de férias anuais remuneradas? Neste caso, não há o acréscimo de 1/3? Opa, há sim, né? Ah, sim, portanto, é a incorreta. Né? Licença maternidade e paternidade tem, gratificação natalina, como eu falo na minha aula, o famoso 13º, portanto, gabarito, letra B de bola. É B de bola, tá? Nesse caso, não há, tá errado, porque há. Então, nós estávamos atrás da incorreta, portanto, letra B de bola. Vamos para o número 9. Conforme disposto no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Você vai dormir com isso, você vai sonhar até com eu falando que é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. Você nunca mais vai errar isso na sua vida. Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, no que tange às atribuições do Conselho Tutelar disposta no artigo 136 da referida legislação, assinale a alternativa incorreta, tá? A. É a atribuição do Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes cujos direitos forem ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis em razão de sua conduta ou que tenham cometido ato infracional. Estamos atrás da incorreta, não esqueça. B. É a atribuição do Conselho Tutelar requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. C. É a atribuição do Conselho Tutelar assessorar o Poder Judiciário em casos que constituam infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. E D. É a atribuição do Conselho Tutelar representar o Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. E aí? Né? Olha só aí. Que você respondeu? Que você respondeu nessa aqui? Olha, fiquei uma questãozinha aqui para, vamos ver, letra C, né? É
A incorreta aqui é a atribuição do Conselho Tutelar assessorar o Poder Judiciário. Não, o Conselho Tutelar deve comunicar, né, acionar o Poder Judiciário quando acontece, caminhar ao Ministério Público, né, demandar o Poder Judiciário, mas não no caso aí assessorar, né? Não está isso aí no artigo 136, portanto, a alternativa incorreta. A, B e a D são corretas, tá? De acordo com o artigo 136. 10. O Conselho Tutelar realiza o atendimento a uma adolescente que vem apresentando número elevado de faltas na escola. Durante o atendimento, a adolescente relata que foi vítima de violência sexual há cerca de 3 meses. Segundo estabelecido no ECA, nessa situação em que há uma notícia de infração penal cometida em face da adolescente, o Conselho Tutelar possui atribuição de: A. Encaminhar a notícia ao Ministério Público. B. Investigar para descobrir quem foi o autor da infração penal. C. Ignorar a notícia e tratar apenas das faltas na escola. D. Realizar o exame de corpo de delito na adolescente. E E. Intimar o suposto autor da infração penal para prestar depoimento. Essa aqui também não é tão difícil, né? Não cabe aqui ao Conselho Tutelar investigar, né? Isso é polícia, né? Para descobrir quem foi o autor da infração penal, tá? Não, ignorar, não, né? O Conselho não pode ignorar uma denúncia grave dessa e tratar apenas das faltas na escola. Realizar o exame de corpo de delito, não, o Conselho Tutelar não é médico, né? Para fazer corpo de delito, o médico intimar o suposto, não, isso é papel da polícia. Portanto, o que o Conselho Tutelar deve fazer? Encaminhar a notícia ao Ministério Público, que vai tomar as devidas providências para que seja encaminhado à polícia, seja encaminhado aos órgãos que vão fazer aí a apuração da infração penal. Tá bom? Então, portanto, assim terminamos aqui as nossas 10 questões, né? E se você gostou, deixa o seu like, deixa os seus comentários, vai lá no Valeu, contribui com o nosso canal, tá bom? Ajuda aí o nosso trabalho. Muito obrigado e até um próximo vídeo.